Agora já conhecemos como o Google Formulário ele pode ser empregado não só como recurso para uma pesquisa, mas como também para a elaboração de uma atividade à distância. E neste vídeo, então, vamos apresentar como se faz a análise dos resultados obtidos dos participantes. Então, entrando na sua conta Google, você vai encontrar logo na página esse conjunto de pontos que vai representar as oportunidades, os ícones que você poderá trabalhar. Clique lá no Drive, então esse caminho nós já conhecemos, porque temos o outro vídeo que apresentou exatamente como trabalhar com ele e utilizar o recurso que é o do Google Formulário. Aqui estão todas as atividades, tanto no formato individual, como eventualmente você alocou as atividades em uma pasta. E agora basta identificar aquela atividade que deseja conferir e iniciar então a conferência. Nesse caso, observamos aqui, nesse momento, algumas atividades separadas. Suprimimos o título exatamente para facilitar aqui apenas a compreensão de como se processa a correção dessa atividade, não propriamente identificar quais são elas, né, o que consta aqui do nosso arquivo. E aí podemos observar que nesse caso aqui estamos com um conjunto de respostas, né, até bastante expressivo em função do conjunto que recebeu essa atividade para ser realizada. E você descendo o cursor vai perceber que aparecem ali as questões, os gráficos pertinentes a cada questão e também o percentual de acerto para cada uma das alternativas que foram identificadas, né? E também é possível verificar, como estamos observando aqui inicialmente, qual foi o resultado para o conjunto desses participantes, né? E aí é possível então ter uma ideia se eles estão dentro, digamos, uma esperada média ou não. Aqui, então, observamos o total de respondentes. Então, temos aqui um total aqui de 55, né? Que concluíram, porque aqui você pode ter uma diferença desse total de respostas e o total efetivo de resposta, porque eventualmente começou, parou, enfim, né? Então, no momento que está sendo realizada a conferência do resultado da atividade, é possível que alguns tenham iniciado e não tenham ainda concluído. Exceto, é claro, que se você eventualmente deixou como, digamos, determinação inicial, um prazo, um horário para terminar. Se ele ainda está em aberto, é possível que essa diferença entre os dois valores, eles sejam então justificados exatamente por essa razão. E aí, na sequência, vamos observar aqui a média geral. Então, observamos aqui a média geral. Então, nós temos aqui a média geral, né? Apresentada aqui por esse total de participantes. E aqui o conjunto gráfico que dá uma ideia exatamente de como foi o desempenho desse grupo aqui de 55 respondentes efetivos, né? Agora temos a informação do conjunto dos alunos, né, que tiveram aí a participação e com o percentual das respectivas médias, né? Aqui você vai observar que no seu arquivo original, nesse trecho, estão os nomes dos participantes e aqui nós suprimimos porque interessa aqui identificarmos como se dá o processo de análise desse tipo de informação, né? E aí temos aqui, por exemplo, 10,4% desse conjunto, tem aqui um total de pontos estimado aqui igual a 5, e aí os outros se distribuem por essa escala conforme a disposição desse gráfico. Seguindo a análise, vamos então verificar as questões individualmente. Então, aqui nós tivemos um questionário fechado, então, portanto, aquele que tem as alternativas, né? Então, oferecemos as alternativas e aí o participante ele identificou aquela resposta que ele julgou ser a correta e acabou, então, clicando nela. E como também mostramos no vídeo, numa outra oportunidade, sobre como elaborar
formulário Google para um recurso de atividade à distância, então lá naquele vídeo temos a informação de que é possível também marcar a alternativa correta, e o próprio sistema ele vai então fazer a correção. Nesse caso aqui, observamos essa linha verde, que apresenta aqui o conjunto de acertos para esta alternativa, e as outras que aparecem em cinza, aparecem com os percentuais que foram, então, marcados, né? Como gestão, é importante verificar aqui nessa informação que o conjunto ele entendeu qual é a resposta, digamos, que se aproxima da desejada, e há um percentual que digamos, não acertou. Então, como gestor do tema, então interessante fazer aí uma exposição explicando por que e não foi aceito a resposta 1 ou 2 ou 3, enfim, onde está o erro, né? Embora também nós mostramos em um outro vídeo, quando foi o da elaboração do formulário como atividade, é possível também escrever um feedback, ou seja, na hora que o respondente ele clica na alternativa, aparece se ele acertou ou não, por que ela é correta, por que ela não é correta, né? Mas aqui, claro, vale a pena um feedback ao vivo, então utilizar um recurso aí virtual para responder esse conjunto de informação. Bem, aí então é possível também clicar lá no símbolo que aparece aqui, que ele lembra uma planilha de Excel, e aí então aparecem as respostas no formato de uma planilha de Excel, né? O nome dos participantes ele vai figurar aqui, né? Mas nós tiramos, porque interessa exatamente conhecer um pouco dessa análise. E aí, então, é possível verificar o conjunto todo, né? Como ficou o conjunto todo. Depois, é claro, de analisar a questão gráfica, né? Esse recurso ele é muito importante porque também é possível trabalhar com ele em um outro formato, né? Então, é possível, então, clicar aqui nessa informação e baixar uma planilha com esse formato aqui do CSV, né? Esse formato ele permite então que se façam outras análises, né? Que pegue aqueles resultados, por exemplo, né? Se for um resultado que tenha uma certa complexidade, ou então se foi elaborado com o objetivo também de colher dados para uma pesquisa, esses dados formatados nesse estilo de planilha, então é possível utilizar outros recursos, como por exemplo, utilizar um SPSS para fazer uma tabulação estatística, digamos, mais aprofundada, ou então utilizar outros recursos, como o caso do Minitab, ou tem outros tantos recursos estatísticos que podem ser empregados para fazer aí uma avaliação mais profunda dos resultados obtidos, né? Mas realmente esse recurso ele tem bastante possibilidades de aplicação, além, é claro, dessa que é como um importante elemento para as atividades à distância. Então, boa gestão para você nesse contexto.